Bem-vindos ao programa Nosso Agro. Hoje estamos aqui com uma empresa para lá de especial e seja muito bem-vindo, você de casa também, seja muito bem-vindo a mais um episódio especial do nosso podcast, diretamente aqui dos estúdios da Band. Nós vamos falar hoje do Senabe mais uma vez, que é o Seminário Nacional da Beterraba, onde o agro vem se encontrando. Hoje o nosso bate-papo é com uma empresa que vem transformando sonhos em realidade, seja na cidade ou no campo. HS Consórcios e Gaia Group Investimentos e Consórcios está aqui conosco e nós vamos entender aqui como que um consórcio pode ser uma alternativa inteligente, segura, bem planejada para quem quer investir, ampliar seus negócios ou realizar projetos pessoais. Nós estamos aqui com ele, Fernando Frank. Vamos receber ele, Ney? Seja bem-vindo. Vamos receber o parceirão nosso aqui já de vários eventos, né? É verdade. Obrigado, Ney. Obrigado, Jaque. É uma satisfação estar aqui. Como o Ney falou aí, já somos parceiros de vários anos aí, né? É verdade. E aí do sindicato, no Dia do Agricultor. Então, estou muito feliz por estar aqui e fazer parte aí da história da região de São José do Rio Pardo, né? Do Senabe aí como o primeiro grande evento da beterraba, né? Eu conversei bastante com o Ney algumas vezes aí da beterraba, foi surpreendente. A gente sempre fica lembrando da cebola. O Ney, uma vez, numa conversa informal que a gente teve, falou da potência, da grandiosidade da beterraba na nossa região, né? E isso daí, esse evento vai trazer isso para a população, para todo mundo aí, da cidade, da região, o quão importante a beterraba para a nossa economia aqui regional, né? E vocês vêm contando junto com a gente essa história, né? Há 7 anos, né, a gente já vem desenvolvendo, fazendo o almoço do Dia do Agricultor aqui por volta de julho, agosto, né? E agora, mais uma vez, aí nós podemos contar com essa parceria. E para nós, Fernando, é uma honra também, porque ninguém faz nada sozinho, né, Ney? Isso. Então, contar essa história, principalmente a questão da beterraba, linkar esse almoço do Dia do Agricultor com o seminário, é a gente que agradece, é vocês que nos ajudam a contar essa história. Pode ter certeza que sempre vão estar aí apoiando o agro, principalmente vocês também, pela excelência que vocês fazem. Tudo que vocês fazem com excelência. Conheço vários trabalhos de vocês aí. Pode contar com a Gaia, com a HS. Sempre vamos estar aí com essa parceria que já trouxe muitos frutos pra gente, né? Bacana. Obrigada. Fernando, vamos começar. Você falou da Gaia, da HS Consórcios. Como que funciona? Como que faz essa separação? HS Consórcios com a Gaia Group? Explica para nós. Vamos lá. A HS Consórcios é hoje a maior administradora independente do país, tá? Comercializamos 23 bi o ano passado, nosso foco agora é bater os 25 bi esse ano. Uau. Então estamos muito robustos. A gente é a administradora que mais entrega imóveis no país hoje, então é uma potência, é do Grupo Erval, tá? Lá de Dois Irmãos, lá no Rio Grande do Sul, um grupo muito forte, robusto, mais de 40 empresas. Hoje você pode ter certeza que você, mesmo não tendo consórcio, é um consumidor do Grupo Erval. Todas as iPlaces da América Latina é do grupo. Hoje 90% das espumas de colchão é feita pelo nosso grupo, então é um grupo muito preparado, tá? Muito preparado mesmo. E a gente, lá a Gaia, é representante exclusivo da HS Consórcio, tá? A Gaia, falando um pouquinho agora sobre a Gaia, isso foi um sonho meu, da minha esposa, há 8 anos atrás, começar essa empresa, né? Já atendemos mais de 1.000 famílias, mais de 1.000 investidores, temos quase 200 milhões já em carteira. Então, a nossa robustez aqui na região já está muito bacana. A gente tem escritório em São José do Rio Pardo e Ribeirão Preto.
com essa atuação, mas atuamos hoje no país inteiro e também temos alguns investidores brasileiros fora do país que investem com a gente. E o nosso foco mesmo é a democratização do crédito. Democratizar o crédito, trazer crédito barato para a população, para o agronegócio, para o investidor. Então, essa democratização do crédito através de planejamento, que é uma palavra que de vez em quando deixa ali meio... planejamento, tudo para longo prazo. Não, deixa meio distante, Fernando. Mas não é. O brasileiro precisa de planejamento. O agro precisa de planejamento, principalmente hoje o agro que vem numa vertente de profissionalismo implacável, né? Então, o planejamento, hoje eu não vejo uma empresa que tem um planejamento muito estruturado sem uma estratégia de consórcio dentro dela. O consórcio ele veio numa mudança muito grande. Existe o velho consórcio e o novo consórcio. O novo consórcio é muito focado em planejamento, em investimento, coisa que a gente não falava, né? A gente falava, era a vendinha casada do consórcio, né? Era a vendinha casada do consórcio. Hoje não, hoje a gente tem grandes estruturas que focam principalmente no investimento, no planejamento, na aposentadoria. Então... O que desmistificou tudo isso? Foi essa aproximação que a internet trouxe mais informação? É o trabalho tete a tete? O que desmistificou? Porque isso virou uma crença, né? Enraizada, que as pessoas até tem um pouco de... Não é preconceito, mas uma alternativa... Eu acho que é até um preconceito. Eu acho que é até um preconceito. Mas eu trago 3 pontos. O primeiro... a falta de conhecimento de quem operava o consórcio. Hoje não, hoje tem especialistas, pessoas que só trabalham com isso como nós. Lá a gente é um time de 8 pessoas com especialistas de áreas, de consórcio. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é que ele foi... o produto ele foi se modificando para atingir um certo público que não era atingido. Exemplo disso, investidor. Investidor nunca ia falar para investir em consórcio. Vou pôr o meu dinheiro lá para pagar para o outro guardar. Não. Hoje a gente tem metodologias já bem fundamentadas para investimento mesmo, tá? Para investimento mesmo. Na prática. Na prática. Então, esses 2 pontos são, para mim, os cruciais. E o terceiro ponto é isso, a divulgação. A divulgação. Hoje a internet deu isso daqui que a gente está fazendo... Exatamente, não tinha. Não tinha. E eu sou muito adepto disso. A hora que a Jaque falou, vamos lá, eu falei, mas na hora, porque põe a vergonhinha dentro do bolso. Isso. A informação chega muito rápido. Chega muito rápido. Isso daqui é magnífico. A gente atinge gente que a gente no tete a tete, na sola da bota, não ia... É mais difícil. Né? Então, é mais lento. E hoje a informação, hoje a internet acaba... Muito indo rápido. Embora, né? Muito rápido. Isso daí. Então, eu acho que esses 3 pontos, Jaque, é o crucial para ter mudado. Quais são os principais serviços? Sei que você já falou de alguns serviços, mas quais são os principais oferecidos hoje pela Gaia Group? Hoje a gente foca em exclusivamente consórcio. Só que a gente tem várias estratégias dentro do consórcio. A gente tem consórcio foco imobiliário, tá? Que é o nosso grande forte. Aquisição da primeira moradia, aquisição de terras para o agro. A gente leva muito a aposentadoria com mobiliário, né? Aposentadoria imobiliária, comprar imóveis para ser alugado, aquele ditado, né? Quem investe em terra não erra. Então a gente tem esse ponto. Tem o ponto que a gente fala que é de
automóvel, maquinário. Então, essa questão auto, isso a gente tem muito forte. E a HS vem revolucionando esse mercado. A gente depois pode até falar um pouquinho mais sobre o grupo 850, que foi... Está sendo uma questão peculiar dentro da HS, porque o nosso foco era muito voltado para o investidor, muito voltado para o investidor rural, para o investidor tradicional ali, porém a gente viu que estava faltando aquele pontinho para o agro, que é esse grupo que a gente vai falar depois, eu até falo para vocês. Outro ponto que a gente foca muito é o investimento. O que é o investimento? Hoje a gente tem um mercado de cartas contempladas. Por quê? Porque hoje o financiamento está virando um absurdo de custo ali. E o que a gente está fazendo? A gente está gerando crédito dentro da nossa empresa e revendendo esse crédito para as pessoas que querem uma coisa mais rápida. E como que a gente faz? A gente deixa sempre um pouquinho abaixo ali do financiamento, porque quem compra é bom, para quem vende é excelente, porque aquele dinheiro que estava ficando na mão dos grandes players, que são bancos, não está ficando mais, está ficando na mão de quem tem aquele crédito disponível, que é os nossos investidores. Isso daí está sendo... A gente faz hoje 80% das estratégias nossas são em cima disso, tá? Sensacional. Então, esses 3 pontos, o ponto do agro e a aposentadoria, o planejamento mesmo. Tem grandes pessoas lá que chegam para a gente estruturar uma aposentadoria através de consórcio para eles. Então, o público é geral. É geral. Se eu te perguntar um público específico... Não, eu não consigo... mensurar. Para quem é indicado? Para quem é indicado, vamos falar que é para todo mundo, mas é aquela pessoa que acredita no consórcio. Ou se não acredita, que eu possa fazer acreditar. Conhecer. É isso. Então, o nosso público é esse. Hoje eu vejo você está falando da parte da Previdência, né? Hoje, com todos esses problemas que nós estamos tendo com a Previdência, eu calculo que é um serviço que está sendo muito procurado hoje. Com certeza, Ney. A insegurança, essa questão da pessoa perder, né? O INSS perdeu uma credibilidade ali, né? Então, as pessoas não querem deixar mais o seu dinheirinho ali só dependendo de um terceiro. Então, tá vindo muito, né? Nossa, muito, muito, muito. A pessoa tá vendo o consórcio como, eu não vou ficar dependendo desse povo aí, não. É que assim, o consórcio que você falou, né? Tem o velho consórcio, hoje já mudou muito isso. Porque seria o leque que abre, né? Porque antigamente você falava em consórcio, olha, para adquirir um bem e mais nada. Era hoje, o carrinho, a motinha, exatamente. Era isso, né? Hoje abriu, né, um leque muito grande para trabalhar, né? Hoje, lá dentro, o velho consórcio é muito difícil de trabalhar. Aquela questão da rapidez, né? Porque muita gente chega pra gente, a gente consegue fazer, só que não é o nosso foco, que é o consórcio a título de financiamento, né? Aquela rapidez. Não, o planejamento a gente vai conseguir coisa muito melhor. Você precisa dessa rapidez? A gente tem estratégias, cartas contempladas para esse tipo de operação, que é o velho consórcio. Porém, o nosso foco, a palavra-chave chama planejamento. Eu vejo assim, na área, né, do agro aqui, como você vai participar do agro, que o agricultor, e não é só o agricultor, né? De modo geral, o ser humano ele é muito imediatista, né? Muito. Ele não faz esse planejamento, né? E eu vejo que isso vem vindo mudando, né? A gente trabalha muito nessa questão de mudar, né? Trazer essa sementinha do planejamento. Mas é igual você falou, hoje a maioria é imediatista. A gente se chegar lá, a gente vai vamos atender o imediatismo dele, porém já vamos plantar o planejamento para ele não precisar mais do imediatismo, né? Mudar um pouco essa cultura, né? Isso até ajuda a fidelizar, né? Porque com certeza. Não é só uma questão de resolver o problema da hora, ali na hora. Com certeza. Mas de fidelizar, ele estar ali planejando, tirar essa cultura dele do imediatismo para resolver aquele problema e perder
né, dinheiro. Já uma estratégia que a gente faz nessa questão de fidelização, nessa questão de mostrar o planejamento, a pessoa vem, por exemplo, para comprar um maquinário. Vamos adquirir com o consórcio esse maquinário já de forma mais imediata, usando carta contemplada, tudo. Mas, ao mesmo tempo, vamos rodar uma carta de consórcio e deixar ela ser planejada. Vamos planejar. Por quê? A hora que esse teu maquinário tiver já em estado de... que você precise mudar, a hora que esse crédito tiver... Caramba, você já tem... Você não precisa, porque diferente do consórcio que eu preciso quitar o financiamento para tirar aquela máquina da operação, não, o consórcio não. Eu vou vender esse consórcio, pegar esse saldo devedor da máquina e colocar junto com esse crédito e trocar minha máquina por uma mais nova. Então, eu vou fazendo o quê? Sempre estando atualizado e não precisando quitar. Vou fazer um financiamento de 6 anos lá. No terceiro ano, eu quero mudar porque a tecnologia hoje, dentro do agro, é impressionante, né? Preciso mudar essa tecnologia. Eu não vou precisar quitar esse daqui e pegar. Não, joga só o devedor para outra máquina e vem com uma carta nova. Olha só. Então você consegue ter um planejamento muito bem estruturado. A gente sabe, né, que o agro não para e quem trabalha no campo muitas vezes precisa dessa condição que você está falando, né? De investir em máquina, trocar maquinário, veículos, até o próprio imóvel mesmo. Como que a Gaia Group e a HS Consórcio têm atuado, né, nesse mercado? Como que ela conversa com esse produtor rural? Com o agro, no caso, né? Hoje com essa mudança, com essa revolução que a gente está trazendo para o agro, junto com o Grupo 850, que é nosso, ele traz algumas possibilidades que está abrindo caminhos para a gente, né? O Grupo 850, só para você ter uma noção, o custo efetivo ali, total do dinheiro, dá 0,11 ao mês, dá 1,38 ao ano. Então é absurdamente barato. Nada hoje, naquela época ainda dava para pegar agricultura familiar, pegava alguma coisa de 2%, mas lá atrás, hoje não existe demais, né? Então esse 850 veio para isso. E uma coisa que a gente traz nesse grupo 850 pro maquinário é a gente poder dar o próprio veículo, o próprio maquinário ali como parte do lance. Então, você tem ali teu maquinário, a gente consegue, teu veículo vale ali 100 mil, eu consigo dar isso daí de lance. Mas como que é? Você compra depois esse bem? Não. O que a gente faz? A gente segura para você vender. Antes a gente tinha prazo aí de 30 dias para você vender. A gente viu que estava afetando muito, a pessoa tinha que desvalorizar muito para vender em pouco espaço de tempo. Hoje a gente não tem mais tempo. A gente consegue segurar o lance por o tempo que você precisar. Então, olha, isso daí tá revolucionando, né? Tá trazendo o pessoal aí forte para troca. É uma baita maneira, né? É uma baita Você estava falando do juros, você vê, é isso aí que eu acho que o pessoal tem que começar a pôr na cabeça, né? A diferença de um consórcio e de um financiamento. É isso. Porque no financiamento você acaba pagando o dobro. E aí, com o juro que você pôs aí, você vê que nem dentro eu que sou da área da agricultura, você vai fazer um financiamento que você tem aquele financiamento com juros baixos, né? Que eles falam que o governo faz, ele é 8%, 9% ao ano. Você está falando em juros de 1%. Olha, a proporção é muito grande, né? É isso daí, né? O agro ele precisa se reinventar. É verdade. Né? Ele precisa se reinventar. O consórcio é o caminho mais seguro. Isso eu posso te garantir. Por quê? Você não depende do bom humor de políticas públicas, né? Você não depende do bom humor de política pública. Semana passada, por exemplo, taxou o LCA, né? Que é a letra de crédito do agronegócio. Essa taxação, num primeiro momento, todo mundo acha que é só uma taxação, mas isso vai refletir no agro de forma muito, muito clara. Porque se o banco está captando com dinheiro mais caro, ele vai ter que repassar isso para o final, que é o agro. Se a gente for depender exclusivamente, não que o agricultor vai
parar de fazer financiamento. Não, financiamento é a roda que move hoje Sim. o agro, né? Sim. Mas a gente ter uma mescla de um crédito barato com esse crédito, a gente diminui muito, muito, muito o valor ali da produção. Então, hoje a gente tendo o consórcio como planejamento, o produtor que depende só de banco já sai perdendo no custo. Então, a gente trazendo o consórcio, esse custo vai abaixar, a gente fica muito mais competitivo. Você Muito sabe mais. que você falou de agências, né, bancárias. O que faz uma pessoa, um cliente em potencial, procurar a Gaia Group, né, e não procurar uma agência bancária ou uma cooperativa? Qual que é a diferença? A primeira diferença é a especialidade. A primeira diferença é a especialidade. Por que especialidade? A gente só trabalha, a gente respira 24 horas, 7 dias por semana sobre o consórcio. A gente, se a gente puser qualquer pessoa do setor bancário, ele precisa vender consórcio, ele precisa vender seguro, ele precisa de investimento, tarifa do banco, cesta, fazer duplicata. Ele não é um especialista, ele não sabe as nuances, os trâmites e tudo aquilo que o consórcio pode trazer de benefício. Uau. Então, esse é o primeiro momento. O segundo é que o banco, ele tem algumas linhas de crédito que dê retornos maiores para eles, então sejam mais interessantes. Então, como é mais interessante, ele foca mais e desprioriza o consórcio como essa ferramenta bacana que e não traz alguns mecanismos que o nosso consórcio traz. Por exemplo, a meia parcela. A meia parcela ela foi desenvolvida pela HS Consórcio lá em 2006. Eu adoro contar essa história porque é a nossa essência, né? Em 2006. Foi para quê? Foi para a gente achar a pessoa na figura do Osório. Ele estava vendo as pessoas de aluguel, que moravam de aluguel, não conseguindo fazer um consórcio. Por quê? Porque tinha o aluguel mais o consórcio, certo? Então, a única saída dessa pessoa ou era morar de aluguel pro resto da vida ou ir para um financiamento, pagar 2, 3 vezes mais. O que a HS falou? Vamos criar meia parcela. A pessoa vai pagando o imóvel dela ali, o aluguel, e consegue pagar um consórcio. A hora que sair, esse saldo devedor, ele começa a pagar esse saldo devedor diluído para frente, com mais a parcela integral. E para de pagar o aluguel. A gente achou isso fenomenal, foi um estouro. E a gente implantou, fomos o criador da meia parcela. Fomos os criadores da meia parcela. Hoje é replicado por banco, replicado por alguns. Ainda nenhum conseguiu fazer o mesmo modelo que o nosso, mas porque a gente cobra meia taxa em meio crédito. Então, a maioria dos consórcios, a maioria não, todos os consórcios que falam em meia parcela, não é meia parcela, são crédito em 50%. Então, ele cobra a taxa integral e te dá a opção do meio crédito. A gente não. A gente cobra meia taxa, meio crédito. Assim que a gente quiser, eu posso escolher se eu vou pegar o crédito integral e pagar a restante da taxa ou não. Vocês criaram um mecanismo para o cara fazer o consórcio. Isso. Baixa iniciativa. Só que ali em 2019 a gente queria atingir esse público, né? Ali em 2019 a gente viu uma movimentação dos nossos clientes de forma 2018, 2019, muito intensa, que a gente viu grande player do mercado, grandes investidores, grandes empresários do agronegócio, empresários do ramo industrial, comprando muita carta de crédito. E a gente falou, mas o que eles vão fazer com isso? Porque eles já têm os imóveis deles ali, eles não vão sair do aluguel. Por que eles estão vindo para esse ramo? Quando a gente começou a ver esse mercado da carta contemplada.
que eles faziam? Por a gente cobrar meia taxa, meio crédito, você ter a disponibilidade de pegar um capital muito maior, só para você ter uma noção, 2,795, uma parcela de um crédito de 1 milhão. Se você for num tradicional, quase 6 mil reais. Se a pessoa for contemplada em 10 meses, ela vai ter investido 27 mil reais, ali, 28 mil reais, certo? E vai ter acesso a 1 milhão de reais. Essa carta ele vende hoje para nós, Pix, em 15 minutos, em torno ali de 20 a 25% do crédito. Então eu vou pagar ali 200, 150 mil reais para ele, ele pagou 27, ele vai ter um lucro de 230 mil reais, 220 mil reais. Esse lucro é dele, bolso. Então a rentabilidade é muito maior. Se ele fosse por um tradicional, ele teria pago 60 mil reais ao invés de 30. Então cairia muito a rentabilidade. Então os investidores começaram a ver essa nossa estratégia como uma coisa muito bacana para o investimento. Então é uma modalidade muito buscada também, né? Muito. Você me falou bastante desse grupo 850. Ele como que funciona? Para quem quer saber, né, os nossos ouvintes, quem está nos acompanhando, quem quer saber como funciona, é somente para o agro? Não, ele não é somente para o agro, mas pelo patamar de crédito dele, ele é mais voltado para o agro. Porque esse grupo ele começa com 400 mil reais de crédito até 800 mil reais. Isso não quer dizer que eu esbarre no 800 mil reais. A gente pode ter aí 8 milhões, 10 cartas eu consigo fazer junção, tá? Mas 400 mil reais você vai pagar a meia parcela, R$ 1.600. Aonde você vai achar isso? R$ 1.600 para você ter acesso a um crédito de 400 mil reais. É muita coisa. Então, essa diferenciação desse grupo muito bom. É por isso, por a gente também poder dar o próprio veículo ali como lance, né? Então, vem modificando muito, tá? Ô Fernando, a gente tem falado bastante do agro, de como está o mercado, de como a nossa região aqui é rica, né? A gente cansa de ouvir exemplos, a gente cansa de ouvir essas histórias, a gente também conta as histórias que as pessoas nos contam, né? E é muito gostoso você viver em uma região onde é tudo muito, que tem muita bonança, né? E então a gente está contando essa história junto, como eu disse no começo, nós iremos para o primeiro Senab, né? O primeiro Senab vem aí, nós já estamos quase lá, será dia 24, 25 e 26 de julho. E aquele produtor que está nos ouvindo, que está nos vendo, como que vocês estão se preparando para estar lá com a gente nesse dia? A gente gosta muito desse tipo de evento, né? A gente já falou no começo, a gente já somos parceiros aí há algum tempo, então eu gosto muito desse público agro, porque é igual você falou, a bonança dentro do agro é muito, e a gente trazendo essa forma diferente de investimento, de economia, isso daí é dinheiro no bolso do produtor. Dinheiro no bolso do produtor, para a nossa economia, é excelente, porque dinheiro no bolso, ele vai trocar de carro, ele vai comer no restaurante, ele vai sair mais, ele vai fazer mais compra. Então, essa questão da gente trazer esse produto mais barato, eu acho que já faz toda a diferença para a gente estar ali junto com vocês no Senab, nesse evento que vai ser maravilhoso, né, Ney? Vai ser uma coisa fora do comum. Eu estava até antes aqui de entrar, já estava falando pro Ney, sou meio suspeito de falar do evento de vocês aí, mas a gente está se preparando muito, a gente vai trazer novidades ali pro pessoal, a gente vai estar com o time inteiro lá, vamos fechar nossos escritórios nos 3 dias para levar todo mundo para lá, e vai ser bem bacana. A gente está ainda inventando algumas coisinhas para lá,
mas vai ser... A gente espera que a gente entregue tudo e um pouco mais do que a gente tem ali para o agronegócio, né? Muito bom. Eu gosto muito quando vocês estão com essa energia de vir para o evento, 100% para o evento, né? Se preparando com carinho, com profissionalismo, se preocupando com a comunicação visual. Quando você diz para nós, né, vamos fechar os escritórios, vamos trazer o time completo. A gente, como organizadores, né, do evento, juntamente com o IAC, a gente recebe isso de uma maneira tão carinhosa e é tão bacana, porque vocês vêm e falam, caramba, eu vou estar, né, lá os 3 dias, empenhado, fazendo negócios. Porque nada mais, a gente conta muito, isso fala muito entre nós, né, Ney? Nada mais para nós é mais importante do que ver as empresas se preocupando, se preparando. E gostei muito quando você chegou aqui e falou assim, eu tenho certeza que esse ano eu vou fazer negócio. Se você tem certeza, eu também tenho. Com certeza. Então, assim, é muito legal, né? Quando a gente vê essa energia vindo de encontro com a nossa. E na verdade, os eventos, nós fazemos eventos justamente para isso mesmo, né? Isso. Você trazer os parceiros e fazer negócio. Porque gira ali uma demanda, uma economia, né? Porque gira a economia, porque vai envolver todo mundo. Vai envolver todo mundo. E é muito legal isso mesmo, que eu falando vocês falar isso não está ouvindo muito. As empresas que estão ali falaram assim, não, nós vamos montar o escritório lá dentro. E isso você vê que dos outros eventos vem vindo mudando, né? E exatamente esse ano nós viemos com esse propósito, de fazer essa mudança mesmo. E você sabe que tem sido uma coisa bacana, porque nós viemos com essa energia de querer mudar, porque vocês, como empresa, nos pediram, faça mais de um dia. Começamos, não, vamos fazer 3 dias. E nós começamos a profissionalizar um pouco mais. A providenciar um site, um sistema de credenciamento antecipado, mudamos o local para acoplar melhor todo mundo, já trabalhando a marca antecipada, né? E você sabe que quando a gente escuta assim, nossa, o evento tá bacana, vocês estão diferente, né? E a gente recebe muito bem esse diferente, porque a gente tenta, Fernando, profissionalizar um pouco mais. Nós temos um caminho a percorrer, né? A melhorias contínua, eu acho que essa é a graça. Mas que bom que vocês estão entendendo o recado. Não, com certeza. Eu acho que a nossa região ainda é muito carente desse tipo de evento, né? Muito carente mesmo. Legal. A gente, vocês trazendo essa visão de trazer o agro, não só o empreendedor ali para dentro, a gente não me fala aí na região, não tem. É que a turma, até você falando nesse assunto, a turma fala assim, mas vocês estão querendo fazer um evento, vocês vão querer competir com uma AgriShow, com uma Hortitec, não é nada disso. Nós queremos agregar. Queremos fazer um evento mais próximo do produtor, né? Porque o produtor que tem dificuldade para ir em Ribeirão, para ir em outras regiões, ele vai ter dentro da cidade dele, né? Então, nós estamos numa região muito propícia ao agro, né? Nós estamos falando de beterraba, que o evento nosso vai ser focado na beterraba. Mas a região, agro, né? A região ela é muito rica, ela tem uma diversificação gigantesca aqui, né? Talvez seja a região mais diversificada do país hoje. Essa região nossa. A gente conversou sobre isso. Então, não é um evento assim que nós estamos fazendo ali, como é o sindicato que é organizador, né? Que é ali de Rio Pardo, mas nós sabemos que o evento é para a região. Não tem mais como você trabalhar mais com o município, né? Não. Porque isso vem veio globalizando tudo, né? Vem todo mundo. Não tem mais. Você depende hoje do sistema do vizinho. E o que você falou é verdade, né? Se o produtor quisesse, há um tempo atrás, buscar essa informação, buscar isso, teria que se deslocar para Ribeirão, para Campinas, para Holanda, lá para aquela região, para agora com essa feira do café também, tomando essa proporção, essa robustez, mas a gente, se você pensar no mapa, né, tinha um vácuo ali, né? Que eu acho que o Senab veio para completar. A gente teve até esse cuidado, né, Ney, de escolher a data. Até para não calhar tanto, né, com as outras. Eventos. Então, a gente fez exatamente, foi muito pensado. A gente está mais de um ano trabalhando no Senab.
a gente trabalhou, pensou na data, escreveu, rasgou o papel, escreveu de novo. Então, é muito bacana quando a gente já... O pessoal vê, né, o primeiro Senab, não é o primeiro evento que o sindicato está organizando, né? Existe uma trajetória de organização. É o primeiro Senab linkado juntamente para a gente que não quer perder aquela essência, né, Ney? De ter o produtor, de dar ali a comemoração para o Dia do Agricultor, que é logo na segunda-feira, 28 de julho. Então, a gente quer ter ali no sábado também esse movimento todo com a missa, com o produtor rural, almoçando com o produtor rural. E uma coisa importante, ele trazendo a família junto com a gente, né? Então, quando a gente enxerga, quando a gente vai num evento e olha lá, o pai, a mãe, a família, os filhos, às vezes até os avós, né? Tá tudo ali juntinho, né? E às vezes até a caráter, né, Ney? É muito legal, né? Isso para nós é isso eu acho que só o agro que traz muito questão, gostoso, né, da muito bom. família. Você vê ali o filho ali junto com o pai, né? Que ele tá no negócio, né? Porque você vê a turma há um tempo atrás, você vê, como você falou do teu negócio que veio mudando tudo, mas dentro do agro mudou muito. Mudou. Porque se você pega a maior parte lá atrás, você voltar um pouquinho lá atrás, o pai nem queria que o filho ficava mais na roça. Ia mandar estudar, hoje ia formar outra coisa. Hoje não. Hoje ele quer que fique. E o filho está ficando, porque hoje o negócio mudou, né? Tá profissional. É outra... Minha formação é agro, né? Eu sou engenheiro agrícola formado pela Universidade Federal de Lavras. Formei lá em 2010, 2012 ali. Eu não sabia. Minha formação é agro. Já fui para pro sul, mexer com soja, já fui pro norte, mexer com cana. Então já rodei, já fui para os Estados Unidos. Então minha formação é essa. E a gente vê o que eu aprendi dentro da faculdade, a vivência minha lá da faculdade, e até mesmo nesses caminhos antes de eu ir para a questão do mercado financeiro mesmo. O que mudou, Ney? O que mudou é impressionante. Hoje a gente fala que depois, eu acho que assim, a tecnologia são em 3 partes. A primeira, militar, que eu acho que a tecnologia chega para os militares ali de forma primeiro. A segunda vem para a aviação e a terceira é o agro. Depois que vai vir para o nosso consumidor, para a gente, para chegar em casa, para chegar para o automobilismo. O agro está em terceiro, eu acho que só perde para militar e aviação. Que a turma está começando a enxergar o que é o agro, né? E qual é a importância do agro. Porque é o que produz o alimento, né? E eu acho que sem alimento não sobrevive, né? O ser humano não sobrevive. Então eu acho que está chegando, que sempre lá atrás você ouviu falar assim, precisa dar mais valor para o agricultor. E chegou. Então chegou, e eu tô vendo que o agro está vindo e está dominando. E está dominando por causa da importância que ele tem. Com certeza. Hoje a gente fala maquinários aí fazendo tudo de forma autônoma no campo. Drone chegou primeiro pro militar, depois para a aviação, depois chegou de forma muito forte pro ar. Agora que a gente tá brincando com drone, eu tenho até um dronezinho lá, eu gosto de brincar, mas você vê que é essa escala, então a gente tá muito bem posicionado. Acabou aquele negócio, né, do cara que trabalhava na roça, o caipira, né? Ele chegava e falava, a tecnologia que tem hoje, talvez o povo não faz ideia da tecnologia que usa no agro hoje, né? Hoje, se o agricultor, eu acho, não levar o negócio dele como uma empresa mesmo, fica muito difícil, né? Fica muito difícil. É por isso que antigamente não se tinha tanto, mas hoje tem muito, né? Eu falo hoje, mas é um bom tempinho já, um bom tempo. Existe muito curso de gestão, né? Antigamente não tinha. É verdade. Hoje tem gestão, uma empresa, né? Um CNPJ. A pessoa ali, a semente, se não tiver uma tecnologia e ele ficar ali na mudinha que ele plantava lá atrás, ele não vai conseguir nunca. Eu acho que os sindicatos, todos os sindicatos, né, fazem isso, né? Tem essa parceria com o Sebrae, com o Senar, de capacitação mesmo, né? Você vê que está ali intenso, você faz... O tempo todo. Se você fizer um curso, você tem público, se você fizer 2 tem, se fizer 3 tem. Então você vê que... Eu acompanho muito a agenda de vocês. Então tem público para curso, para capacitação, tá todo mundo querendo se capacitar. E o pessoal está se antenando, se preocupando mais, porque assim como o consórcio, ele ficou
com um preconceito, né? A gente tem que desmistificar muitas coisas. A gestão também. É verdade. Porque ele quer fazer as contas ainda, o produtor quer fazer as contas no papel, ele ainda quer ficar com aquele controle ainda, tem dificuldade de passar informações, né, Ney? E aí, fala, nossa, e agora onde está o meu dinheiro? Tem dinheiro, mas poderia estar melhor. Hoje Né? o uso da tecnologia para esse produtor, né? IA, tudo que eles precisarem ali facilita a vida, né? Demais. Aí eles focam no que eles sabem fazer, né? Deixa o computador fazer ali para eles, que hoje dá muito certo, né? Ô, Fernando, tem mais alguma coisa que você... Nós falamos de tantas coisas, foi um papo super interessante. Falar de mercado financeiro é muito gostoso, né? Bom. Mas ainda existe algum mito sobre o consórcio que você gostaria de desmistificar? Quais as principais dúvidas que os clientes, quando chegam para você, o que eles mais perguntam? Como que é? Olha, obrigado até por essa pergunta, porque... eu faço bastante palestras, né? Principalmente ali em Ribeirão, a gente está fazendo alguns eventos, e o maior mito que tem para mim é que consórcio é sorte. Esse é o mito principal, e esse eu te trago com toda clareza, que consórcio não é sorte. Consórcio, sabe o que é? É planejamento, é estratégia. Então, esse é o verdadeiro mito que eu acho que a gente pode elencar, só esse. Consórcio não é sorte. Consórcio é planejamento, consórcio é planejamento, consórcio é estratégia. Então, é o único mito que eu acho que a gente, derrubando esse daí, a gente já derruba tudo que o pessoal tem aí de preconceito com o consórcio. O consórcio é algo que ainda você pode ter a sorte de ser contemplado. Justo. Além do Você negócio, pode contar ainda com a sorte, né? É uma passinha a mais, né? É verdade. Ô, Fernando, e quais os maiores sonhos, né, que você lembra que a HS Consórcio, juntamente com a Gaia Group, ajudou a realizar, que ficou assim marcado, né, na história da empresa? Tem algum específico assim que mexeu com você, que você acompanhou de perto? A questão da casa própria sempre é meio diferente, né? A questão da casa própria você pegar ali, a hora que você está entregando a chave, aquele olhinho lacrimejante, esse daí sempre mexe muito comigo, né? Então, teve até um senhor, esses tempos para trás, 70 anos, ele ainda não tinha a própria casa, e a gente conseguiu fazer ele ali ter num planejamento. Se a gente for falar planejamento, o planejamento dele foi, eu acho que 2 anos e meio, se eu não me engano. 2 anos e meio a 3 anos. Então foi muito curto. Imagina uma pessoa de 70 anos, com aquele tempo todo ali, sem poder ter a casa própria, a gente realizando ali nesse auge da vida dele, né? 70 anos, o olho dele, e ele sabendo que estava deixando algumas coisas ali pro filho. Eu acho que essa foi uma das histórias mais marcantes que a gente teve dentro da Gaia. Assim, para mim, porque eu estava muito próximo desse caso, né? Sim. Pra mim. É porque vocês acompanham não somente, né, só a aquisição, né, mas a história. A história. Com certeza. Porque ele aceitou receber um direcionamento, porque tem isso também, né, Fernando? É isso. A pessoa chega, ela tem que aceitar receber um direcionamento. Deixar a gente conduzir um pouco, né? Essa confiança. Essa confiança. Eu acho que a palavra-chave é essa, confiança. Porque se a gente está falando em planejamento, a gente não está falando de amanhã, de depois de amanhã. A gente está podendo falar aí de 2, 3, 4 anos da gente fazer aquele planejamento e trazer esse sonho ali para mais perto da realidade da pessoa, né? Então eu acho que a palavra confiança resume muito o nosso trabalho mesmo. O Fernando Frank, que ajuda, né, tantas pessoas aí diariamente, né, ajudando pessoas a
realizar, né, seus sonhos, como foi mencionado agora, seja lá comprando uma casa, no auge que for da vida, né? Seja a primeira, a segunda, a terceira, seja uma fazenda, né? Um carro, uma máquina, ou até um investimento, né? A pessoa investindo aí no futuro, investindo no seu legado, investindo para a família também, né? Pensando macro, na verdade, né? Mas me diz, qual foi o maior sonho da sua vida que você já realizou? E qual ainda está no seu consórcio de vida, esperando ainda você ser contemplado? O maior sonho não tem a ver com dinheiro, né? Tem a ver com uma pessoinha que fez 5 anos ontem. Esse é o maior sonho e ela é a razão de tudo, né? Chama Antonella. Então, eu sempre falo, esse foi o maior sonho e esse daí é o que eu carrego aí Esse é o meu legado, né? Esse é o meu legado. E alguma coisa que esteja assim ainda para acontecer, ainda eu tenho o nosso time lá, tem muito essa questão de fazer ainda a Gaia ser muito maior do que ela já está. Tá? Porque a gente vê a gente como um pivô na vida das pessoas, assim, de mudança de vida mesmo, né? De mudança de vida. Então, eu quero ainda mudar muito a vida das outras pessoas. A gente tá mudando até de escritório. Eu acho que quando o Senab acontecer, a gente já vai estar no escritório novo, a gente conseguiu através do consórcio nosso escritório próprio, então a gente vai estar ali na Benjamin Constante 368, bem no centro, com uma estrutura muito bacana para atender o pessoal. Temos lá lá em Ribeirão, estamos na Independência 712, em frente à Polícia Militar, também muito bem estruturado. Então, eu acho que com essa robustez hoje, eu acho que a nossa equipe ali vai conseguir trazer... Vocês vão ouvir ainda muito falar da Gaia e da HS Consórcio aqui na região, mudando a vida de empreendedores, de famílias, do agro. A gente vai mudar muita coisa ainda. Muito bom, muito bom. Você estava falando do teu maior sonho, que é a tua filha. Mas falando de família, o que é você trabalhar com a tua mãe no escritório? Eu trabalho, tem a minha mãe no escritório, tem a minha esposa no escritório, tem todos eles trabalhando ali. A minha mãe agora vai mesmo, a gente vai levar ela para dentro. Hoje ela faz toda a parte jurídica da nossa empresa. É muito bom, né? Porque aquela questão ali da gente ter a distância, eu sempre fui eu gosto muito de Rio Pardo. Então, sempre os meus voos foram alçados para fora, mas sempre tem alguma coisa que me chama para a volta. Então, eu fui morar no Tocantins, morei lá. Eu sempre busquei voltar para Rio Pardo, sempre busquei. Sempre quer voltar para o Sempre. Então, essa questão de trabalhar em família é muito gostoso, né? Eu acho que não tem dinheiro que pague, né? E isso lá na frente, eu acho que a gente vai ver muito mais do que agora, né? Agora, o negócio ali do normal, vira normal, né? Vira normal, mas lá na frente a gente vai agradecer o que a gente tá fazendo agora, que é essa união de todo mundo lá, né? Cria uma confiança ali, né? Um ambiente. Um ambiente muito gostoso, né? Muito gostoso. Fernando, sensacional. A gente procura sempre fazer os nossos bate-papos, né? Fazendo todo sentido, contando um pouco da história, sabendo de novidades. Eu não sabia que você tem um pezinho no agro ali também, de formação, né? Sabia da Antonella. Ainda bem que você falou no nome dela, eu até anotei aqui, né? Porque eu acho que de tudo aquilo que você faz, de todo o profissionalismo que você entrega, eu sempre costumo dizer isso para os meus convidados, né? Não existe patente maior, né, do que ser pai. Né? Dentro do que você faz, não existe patente maior. Então, é muito gostoso quando a gente, que nem o Ney trouxe o exemplo da sua mãe, né? Quando a gente traz essa história de vida, né? Porque eu costumo dizer que a gente não para muito para contar as nossas histórias, a nossa história. Né? Verdade, a gente não tem muito tempo. Né? A gente conta uma coisinha aqui, uma coisinha ali,
Mas quando a gente faz senta aqui para bater um papo, eu vejo que as pessoas até acabam se surpreendendo quando se ouve. Porque falam, nossa, eu nem lembrava disso. Nossa, quanto tempo eu não falo disso, né? Porque o cotidiano vai deixando a nossa vida um pouco bem automática. Automática, verdade. Né? Verdade. Então, assim, eu quero agradecer a sua presença, agradecer a tua entrega. Começamos, assim, a semana muito bem. Bem alinhados, né, Ney? Com a energia mais alta. Você veio com esse intuito também, alinhado com aquilo que o Senab está preparando para vocês também e para o nosso público, né? Que nosso público é o público deles, né, Ney? Com certeza. Então, assim, muito obrigada, viu? Obrigado a vocês. Primeira coisa, eu quero deixar o nosso site, Exatamente. www.gaiagrow.com.br. Para você entender a importância do agro, a gente tem uma página específica de agronegócio dentro do nosso site. Então, para você entender a importância do agro na nossa vida, no nosso cotidiano, tá? Perfeito. Agradecer, Ney. Muito obrigado mais uma vez aí, essa parceria que vocês abriram, você, Ney, você, Jaque. Então, muito obrigado. Isso aqui está só começando. Exato. Então, quero estar ali com essa energia toda ali nos 3 dias. A gente vai estar ali entregando o máximo que a gente puder. Com certeza. Entregando ali todas as nossas soluções, todo o nosso entusiasmo com esse produto fenomenal que é o consórcio. E, mais uma vez, agradeço todo mundo aí que assistiu, parou aí um pouquinho para assistir a gente. Bate-papo bem gostoso. Exatamente. Obrigado aí por conduzir dessa forma bem tranquila. Sempre é uma questãozinha assim ruim pra gente que não trabalha nesse meio de comunicação, né? Mas trazendo essa forma de bate-papo fica muito tranquilo. Obrigado mesmo para vocês, tá? Muito bom. A gente está aqui toda semana, né, Ney? Recebendo um convidado. Para nós hoje, assim, não foi por acaso que nós fazemos toda segunda-feira cedo, porque isso aqui, às vezes, escuta coisas que carregam nossas energias. Motiva, né? Então, nós trabalhamos. Isso aqui é a nossa energia para trabalhar a semana. Exatamente. Que bacana. Que É bacana. muito bom, assim, tá muito próximo de vocês, assim, bater esse papo mesmo. Obrigado, Jaque. Obrigada mais uma vez. E para você que nos ouviu, viu o nosso podcast até aqui, fica o convite. Vá nos prestigiar no Senab 24, 25 e 26 de julho. Tá próximo, tá chegando. E vá conhecer o stand da HS Consórcios, da Gaia Group Investimento em Consórcios, aqui com o Fernando Frank, que tá lá com um time completo, com muito entusiasmo para receber, atender vocês e facilitar de alguma forma a sua vida. E eu quero agradecer mais uma vez e até a próxima semana.